Senhoras e senhores deputados, mais uma vez bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso programa de trabalhos da Comissão Parlamentar para as audiências agendadas para hoje. Temos neste momento em linha, em videoconferência, os senhores representantes da Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagem, a APCAP, que solicitou uma audiência à Comissão Parlamentar sobre a intervenção da AT nos processos de cobrança coerciva de portagens. Temos em ligação o Secretário-Geral Rui Manteigas, o Presidente António Nunes de Sousa e o Coordenador do Comitê de Portagens, Pedro Pinto. Bom dia a todos, bem-vindos. E também o Sr. João Ceia. Peço desculpa porque não estava a mencionar todos os nomes. Como eu digo, bom dia a todos, bem-vindos, e nós vamos ter uma intervenção inicial, digamos uma apresentação por parte da APCAP, sendo que depois, em princípio, haverá uma ronda de intervenções e perguntas dos vários partidos aqui presentes durante 3 minutos. Propomos então que possam iniciar a vossa intervenção no tempo que está atribuído de 10 minutos. Têm a palavra. Façam um favor. Bom dia. Muito bom dia aos senhores deputados. O meu nome é António Nunes de Sousa, sou presidente da APCAP, como o senhor coordenador já referiu. Só uma correção, o nosso secretário-geral, engenheiro Rui Manteigas, não pôde estar presente. Portanto, estará o Dr. Pedro Pinto, que é o coordenador do nosso Comitê de Portagens. Nós temos 4 comitês técnicos. O primeiro dedica-se, de facto, às portagens e o Dr. Pedro Pinto é o nosso coordenador. E temos também, então, o engenheiro João Ceia, que está na comissão, faz parte desse comitê e está na Comissão Interministerial para a transposição da Diretiva Europeia, portanto, de interoperabilidade, portanto, ligado também às portagens. Os senhores deputados, eu queria fazer uma intervenção inicial, enfim, conhecem a carta, com certeza, que nós enviámos sobre esta temática da intervenção da Autoridade Tributária e Aduaneira na cobrança coerciva de portagens. E, portanto, eu não vou estar a repetir aquilo que está na carta, porque é certamente o vosso conhecimento, mas gostava de abordar este tema sobre 2 vertentes. E antes de fazer isso, eu gostava só de lembrar o que é a APCAP. A APCAP, portanto, é uma associação das sociedades concessionárias de pontes e portagem, de pontes e autoestradas com portagem, como já foi dito. Nós somos 24 associados. Somos 18 associados de pleno direito, que são aqueles que recolhem portagens, e depois mais 6 associados convidados, que são algumas concessões que não têm cobrança de portagens. Estas 24, estamos a falar de 21 associadas, 21 concessões ou subconcessões no continente, 2 na região autónoma da Madeira e 1 na região autónoma dos Açores. Com isto tudo, nós cobrimos 3.580 quilómetros da rede fundamental nacional, e é certamente por causa disso que Portugal é considerado um dos 10 melhores países em termos de infraestruturas rodoviárias, por termos uma parcela importante da nossa rede rodoviária fundamental debaixo deste regime de concessão. Mas, como eu dizia, gostava de apresentar o tema sobre 2 vertentes. Uma sobre a questão da legitimidade da autoridade tributária para estar neste processo, no processo completo da cobrança de portagens. E a carta já aponta todas essas razões. Eu limitar-me aqui a lembrar que nós, de facto, somos concessionárias de serviço público. Portanto, nós não fazemos mais do que tomar emprestado do Estado uma infraestrutura, um domínio, com um contrato no qual nos comprometemos normalmente a construir, a financiar e a receber
um tributo pela utilização desse domínio público. Em alguns casos, esse tributo é entregue ao Estado, noutros não. Portanto, de facto, em 12 das 24, ou melhor dizendo, em 12 das 18 concessões ou subconcessões que recolhem portagens, 12 são a receita direta da Infraestruturas de Portugal. No caso das subconcessões e também no caso dos contratos das antigas SCUTs, ou também de algumas negociações em que, portanto, a receita de portagem passou diretamente para a Infraestruturas de Portugal, e depois a Infraestruturas de Portugal, ou o Estado, pagará, então, digamos, a parte do financiamento e da construção por outros modos, normalmente por regime de disponibilidade. E é este facto de ser uma taxa de utilização do domínio público que é fixada pelo Estado logo à partida nos concursos, definida a priori, e em grande parte dos casos, metade dos casos de concessão, ou 2/3 de onde se cobra, que é entregue ao Estado, que não tem para nós, nem para os juristas que nós contactamos, qualquer dúvida. E diria mais, nem para a própria AT. A AT não tem dúvidas nenhuma sobre a sua participação, sobre a sua legitimidade de participação no processo. Este era o primeiro ponto da legitimidade, que acho que não pode oferecer dúvidas. O segundo ponto é o ponto da conveniência. Sendo legítimo que a AT esteja no processo, é ou não conveniente que isso aconteça? Bom, aqui devo lembrar, e esta é uma comissão parlamentar que tem a inovação na sua denominação, devo lembrar que Portugal tem um dos regimes de cobrança eletrónica de portagem mais evoluídos do mundo, não é? Nós conhecemos o caso da Via Verde, que começou há muitos anos, mas por opções políticas que foram definidas a determinada altura, nós temos um regime de cobrança eletrónica de portagem em o chamado Multi-Lane Free Flow, ou seja, que é totalmente aberto. A Via Verde sempre foi aberta, portanto, ao contrário do que passa nas concessionárias europeias, por exemplo, aqui ao lado, na nossa vizinha Espanha, ou em França, ou em Itália, as vias dinâmicas de portagem nas concessionárias tradicionais têm barreira, e portanto a barreira só abre depois de reconhecer que aquele utilizador, aquele cliente tem um dispositivo que vai funcionar e que pode abrir aquela barreira. Nós não temos esse sistema, portanto, nós somos completamente livres e temos um sistema bastante evoluído, de facto, e essa foi uma opção política, deixar, ao princípio técnica, mas depois reforçada politicamente, deixar, não, nós vamos desenvolver as nossas cobranças, as nossas portagens eletrónicas com as vias abertas. E isso dá-nos, obviamente, grandes fragilidades. Sendo certo que 80% das receitas de portagem hoje em dia são cobradas por via eletrónica, seja nas subconcessões, nas antigas SCUT, seja nas vias verdes das concessões tradicionais, a verdade é que isto necessita de alguns cuidados para que o número de infratores não aumente e não prejudique o próprio sistema, que é um sistema muito estável, é um sistema bastante otimizado. Daí, portanto, a conveniência da AT estar no processo, porque, por um lado, defende a receita que se baseia em tributos do Estado, que grande parte dela vai diretamente para o Estado, mas que assegura um nível de conformidade importante para esta situação. Portanto, eu diria que, Srs. Deputados, e concluindo, antes de concluir, só dizendo que este sistema tem exatamente fragilidades quando nós somos abordados por condutores e visitantes estrangeiros nas suas viaturas. Já temos com Espanha, temos um sistema de interoperabilidade, portanto, os dispositivos, grande parte, não todos, mas grande parte dos dispositivos eletrónicos
espanhóis funcionam nas nossas autoestradas e, como tal, depois são cobrados lá e temos troca de recursos, assim como os nossos dispositivos de via verde, também a maior parte deles já dão nas concessões espanholas e portanto, trocamos entre nós essas verbas, mas isso só vale para algumas das concessões e todos os condutores estrangeiros que não tenham dispositivo podem passar abertamente pelas nossas concessões e não pagam. Se não forem conscientes de que devem esta taxa de portagem e não a quiserem pagar, não pagam, porque nós não temos meios de encontrar. Temos um sistema EasyToll que a Infraestruturas de Portugal implementou, mas que devo dizer que funciona bastante mal e que deixa vários milhões de euros por cobrar todos os anos. Dito isto, gostava só de concluir dizendo que este sistema, nós já tivemos ao longo destes muitos anos, não é? Desde 1973 que nós temos este regime, esta nova geração de portagens que começou com a Brisa e depois com as outras todas, Luz ao Ponte e por aí fora, e mesmo portagens que havia do Estado, lembremos da Ponte 25 de Abril nos seus primórdios, ou da Ponte Vila Franca de Xira, ou mesmo do Sacavém Vila Franca de Xira, também começou com um regime de portagem pelo Estado, pela Junta de Automóveis de Estradas. A verdade é que este é o melhor sistema, nós já tivemos muito. Este é o sistema que nos dá mais confiança e que tem funcionado melhor, sem dúvida nenhuma, onde conseguimos ter agora relativamente poucos casos de infrações, com as infrações controladas. Não quer dizer que não haja pontos a melhorar. Com certeza que haverá pontos a melhorar e nós temos de estar disponíveis junto das entidades para fazer essa melhoria, seja em termos de prazos ou de preços de coimas. Aliás, que são situações que afetam mais o próprio Estado do que a nós. A maior parte das coimas vão para o Estado, não vão para nós, portanto nós só temos 15%. Não é pelas coimas. Agradecíamos que fosse abreviando para terminar, por favor. Estou mesmo a concluir. É sim pela estabilidade do sistema e pela eficiência do sistema. E com isto termino, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado também pela compreensão. Nós vamos prosseguir a nossa audiência, a nossa reunião na Comissão Parlamentar. Vai iniciar-se agora uma ronda de intervenções dos vários grupos parlamentares aqui presentes. Eu agradeço quem irá agora, neste seguimento da reunião, coordenar os trabalhos, substituindo-me na presidência, será o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, que eu desde já cumprimento e agradeço, e, portanto, começo por dar a palavra ao PS, ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, tem 3 minutos e obrigado ao Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, evidentemente, por saudar a Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas e Pontes com Portagens, agradecer os esclarecimentos que aqui foram dados, também que complementou a informação escrita que nos levaram à análise deste documento e que nos suscita algumas questões, não só sobre o âmbito, e aproveitar, não só sobre o âmbito do documento, mas também um conjunto de outras questões de âmbito mais geral, do qual nos parece também importante que a APCAP possa também manifestar algumas considerações, e aproveitaria também esta audiência para falar sobre esse tema. Dizer que algumas das questões que aqui foram frisadas não são competência exclusiva também desta Comissão, pelo que também confesso e deixo essa nota, até para eventuais contactos de futuro, que também carece de alguns esclarecimentos junto de outras comissões e outros deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para também perceber que outras diligências é que podem também estar a ocorrer noutras comissões sobre este tema e com outro grau de propriedade também no que diz respeito às questões fiscais. Nós, no Partido Socialista, temos um princípio e passaria para esta parte de questão que lhe colocaria. Nós achamos muito importante que o princípio do utilizador-pagador seja o princípio base que esteja sobre o chapéu de todas as concessões rodoviárias.
Evidentemente que o Estado depois pode intervir em casos particulares, quando define se quer ou não que uma via tenha portagens ou não tenha portagens, se acha que para o contexto regional, para o contexto local, para as dinâmicas locais, se é importante ou não no âmbito de uma estratégia de coesão. Mas o princípio base que nós defendemos é o princípio do utilizador-pagador e procuramos, dentro do menor caso possíveis, que hajam exceções, porque entendemos que as exceções não são o ponto mais favorável. E, nesse sentido, ainda recentemente, na Assembleia da República, foram aprovadas, por iniciativa do Partido Social Democrata, um conjunto de redução de portagens no valor de 1.500 milhões de euros, um valor muito substancial no último Orçamento de Estado, do qual nos parece que foi feito sobre um modelo completamente anacrónico, quer de considerar e diferenciar veículos pelo seu grau de poluição, quer a reboque de uma suposta coesão territorial. Enfim, eu sei que para a APCAP as questões políticas não são propriamente as questões mais relevantes para vocês. Também sei que, do ponto de vista da receita, ela não sai prejudicada, porque quem assume esse mesmo encargo, o encargo inerente à redução, é o próprio Estado. Mas gostaria de questionar como é que a APCAP vê alterações ao princípio do utilizador-pagador, que é um princípio que nós temos defendido. E deixaria apenas essa questão, até porque também estou a esgotar o meu tempo, e o Sr. Presidente também está a fazer o devido sinal, fazendo nota que, relativamente às questões de índole mais tributária, nós também estaremos cá para analisar, sendo certo que entendemos que é fundamental que haja mecanismos céleres para a cobrança das coimas, das portagens, que efetivamente não conseguiram ser cobradas em determinados momentos. Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Vamos passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o controlador do tempo. Tá. Sra. Deputada Sofia Matos, faz favor, 3 minutos. Sr. Presidente, muito obrigada, é bom vê-lo aí. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento a todas as senhoras e senhores deputados, os que aqui estão e aqueles que se encontram por via telemática a acompanhar estes trabalhos da nossa Comissão. E começo também por saudar a APCAP, o seu Presidente que aqui tomou declarações, António Neves de Sousa, assim como o Dr. Pedro Pinto, acompanhando, não podendo deixar de acompanhar o Sr. Deputado Hugo Carvalho do Partido Socialista numa questão e desacompanhando-o noutra, não discordando totalmente numa matéria que é também fundamental para nós, a questão do princípio do utilizador-pagador, que é um princípio que o PSD também acompanha naturalmente, mas o Grupo Parlamentar do PSD não tem deixado de ser sensível a dois princípios fundamentais que têm norteado a nossa ação política nos últimos tempos, que são eles a retoma da atividade económica e o combate à pandemia. E foi perseguindo esses dois princípios que têm norteado a nossa atividade política, que no âmbito da votação na especialidade das propostas de alteração ao Orçamento de Estado para 2021, o PSD viu aprovadas algumas propostas de descontos nas portagens na A22, na A23, na A24, na A25 e nas concessões da Costa da Prata, do Grande Porto e do Norte Litoral. Esta é, aliás, uma matéria em que o PSD se regozija pela importância que tem não só para a coesão territorial, mas também para a retoma da economia, que neste momento é a nossa prioridade e devia ser também a prioridade do Governo. Em relação a esta matéria em particular e sobre a legitimidade que a AT tem ou não para a cobrança cobrança coerciva das taxas de portagem, como disse há pouco, não nos parece, e não querendo desvalorizar esta questão, não nos parece fundamental neste momento. Eu preocupar-me assim, e aqui questionando a APCAP, sobre as restantes preocupações que tem e que aqui trouxe a público sobre a cobrança destas taxas de portagem, se poderia fazer chegar a esta Comissão
um documento, vi que fizeram chegar aqui uma nota sobre estas preocupações, assim como alguns pareceres que têm que ver com a legitimidade ou não da AT para fazer esta cobrança coerciva de taxas de portagem. Contudo, trouxeram-nos aqui outras preocupações que o PSD poderá ou não acompanhar, utilizando também os mecanismos que temos a nosso dispor na Assembleia da República para fazer face e para os mitigar, mas para isso precisávamos também de alguma documentação que pudesse acompanhá-lo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo rigoroso cumprimento do tempo. E de imediato passamos a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz... Cumprimentar o... Quando quiser pode começar, o tempo vai contar depois. Cumprimentar o Sr. Presidente. Cumprimentar, obviamente, a Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou pontos com portagem, num tema que os trouxe ao contato com a Assembleia da República, que tem a ver com um projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, com um tema que, aliás, não é novidade e já em outros momentos foi discutido na própria Assembleia da República, mas também tem sido discutido ao longo dos anos por várias entidades, nomeadamente pela Autoridade Tributária ao longo dos anos e outras que se têm referido a este tema e que têm feito a sua evolução também na análise que fazem sobre isto. Da nossa parte também temos vindo a acompanhar os longos pareceres que já chegaram a esta Comissão, sem prejuízo de facto, já foi falado numa outra reunião, de este projeto ter que passar também pela Comissão de Finanças, obviamente, pela competência que tem na área da Autoridade Tributária, mas temos acompanhado e temos analisado os pareceres que já chegaram a esta Comissão, nomeadamente da Autoridade Tributária, do IMT, que são bastante extensos sobre esta matéria e que aqui a própria APCAP coloca alguns dos argumentos exatamente em linha com alguns dos argumentos que são colocados nesses pareceres. Eu creio é que nesta matéria temos uma visão quase, eu diria quase diametralmente oposta relativamente à forma como no nosso país se gere e se lida com a questão das concessões rodoviárias. E exatamente por estarmos a falar de um serviço público é que o Bloco de Esquerda sempre teve uma oposição e continua a ter uma oposição ao modelo que existe atualmente das concessionárias, que, segundo a APCAP, é o sistema que tem funcionado melhor, mas a verdade é que não tem havido, ao longo dos últimos anos, sequer a oportunidade de testar mais nenhum outro modelo, quando nós sabemos que, por outro lado, isso tem custos para o erário público e tem tido custos para o próprio Estado, nomeadamente as concessões de parcerias público-privadas rodoviárias, que são das mais onerosas para o Estado português. E, portanto, desse ponto de vista, estamos em visões claramente opostas. E exatamente por causa disso é que já não é a primeira vez que colocamos esta questão da autoridade tributária fazer o trabalho de arrecadar estas coimas de forma coerciva e porque é que continuamos a achar que faz sentido esta alteração. Exatamente porque a autoridade tributária não pode, achamos nós, mas claramente há aqui alguma discussão que ainda poderá ser feita, mas a autoridade tributária, enquanto entidade pública, não pode ser a cara, nem sequer tem a legitimidade do nosso ponto de vista de fazer cobranças em nome de entidades privadas. E, portanto, tanto mais que nós falamos de um serviço que é visto como um serviço público, mas que não está a ser prestado enquanto serviço público. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, a questão de facto que aqui colocávamos tem a ver com se a autoridade tributária tem, do ponto de vista da APCAP, a legitimidade, a autoridade e tem o sistema preparado para fazer esta cobrança, então se calhar se consideram que uma alteração de sistema de concessões faria sentido ou não para que, de facto, a autoridade tributária estivesse a fazer aquilo que tem que fazer, que é representar o Estado e não algumas empresas e concessionárias privadas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções do grupos parlamentares, íamos dar novamente a palavra ao Sr. Engenheiro António Nunes de Sousa, Presidente da APCAP. Não sei se está em linha. Tem novamente... Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem novamente 10 minutos para concluir esta audiência. Muito bem. Cumprirei o tempo. Então, em relação à primeira questão do princípio do utilizador-pagador,
ele é para nós fundamental, não é? É para nós fundamental porque é aquele que é mais justo, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista ambiental. É isso que nós temos vindo a ver praticado na própria União Europeia, como princípios que são disputados a partir da União Europeia. Portanto, isto mostra que este modelo, de facto, é um modelo que funciona bem quando nós disponibilizamos serviços de valor acrescentado. Não há dúvida nenhuma que deve ser o utilizador a pagá-lo e não o contribuinte comum a ser onerado pela utilização que só alguns fazem dessas infraestruturas. Para nós não há dúvida nenhuma. Eu tive a oportunidade de dizer que, de facto, esta última alteração à lei do orçamento aprovada fere este princípio do utilizador-pagador, porque ao prever descontos da ordem de 50% em taxas de portagem para todos, começa a abrir uma porta a que este princípio seja posto em causa. Não é? E eu compreendo aquilo que depois, e agora se calhar vou aqui misturar um bocadinho a primeira com a segunda pergunta, a segunda intervenção. Eu compreendo a questão de alguma discriminação positiva que se queira fazer, designadamente ao nível regional, mas ela não deve ser feita ao nível das portagens. Isso é um erro. E eu explico porque é que é um erro. É um erro porque, por exemplo, falou em várias, a senhora deputada do PSD falou em várias vias que vão poder beneficiar deste desconto, entre elas a A22 e a A23. Dois casos concretos. A A22, quem é que vai beneficiar largamente dos 50%? São os estrangeiros, os nossos amigos espanhóis quando voltarem, e os estrangeiros que alugarem os carros, as viaturas de turismo de aluguer. Isso é a grande carga, não é? Principalmente nos períodos de ponta, de verão e de Páscoa, etc., e de festas, e enfim, a pandemia há de acabar e esse tráfego há de voltar, e eles vão ser os grandes beneficiados. A A23, é evidente que há uma franja da população local que vai ser beneficiada, não podia deixar de ser, mas a A23 é uma estrada de tráfego internacional, em que os veículos pesados que vêm de mercadorias, que vêm para a zona de Lisboa, usam muito a A23, aquele bocadinho da A25, A23, A1. Todos eles vão beneficiar e como sabem, essas taxas de portagem dos pesados até são mais elevadas do que as dos ligeiros. Estamos a beneficiar pessoas que não têm nada a ver com isto e utilizadores que não têm nada a ver com isto, e estamos a deitar fora a receita do Estado, volto a repetir, que devia seguir o princípio do utilizador-pagador. Portanto, não achamos que estes descontos vão num bom princípio e, aliás, eu acho que a questão das portagens a nível nacional e a nível regional devia, e provavelmente devia ser equacionada, e isso tinha que ser, obviamente, a nível nacional e pela administração pública, por um modelo, por perceber qual é o sistema que temos, que foi evoluindo desde portagens tradicionais para scuts sem cobrança de portagem, para depois ter cobrança de portagem, em alguns casos, e depois subconcessões. E se valeria a pena, se calhar, algum dia, a administração pública pegar neste regime total e perceber como é que devia fazer as compensações que, porventura, algumas regiões necessitam. Portanto, para nós, o princípio do utilizador-pagador é inquestionável. É isso que estamos a ver na União Europeia como recomendação fundamental, porque a questão ambiental é aqui também muito pesada. Eu penso que na segunda intervenção houve uma questão que não estará respondida, que é a questão sobre quais matérias que eu abordei poderiam fazer chegar à Comissão. A cobrança dos estrangeiros é um tema que nos preocupa muito. Portugal não está preparado para isso. A administração não tem conseguido resolver este tema. Temos tido várias interações, quer com o Ministério das Infraestruturas, através da Secretaria de Estado das Infraestruturas, quer com a própria Secretaria de Estado do Turismo, Infraestruturas de Portugal,
as coisas não estão a funcionar. Portugal perde muitos milhões por ano de receita de visitantes estrangeiros. Ou se quiser, até às vezes portugueses com viaturas estrangeiras, designadamente imigrantes. E isso é um tema que nós terei todo o gosto de fazer chegar à Comissão Parlamentar alguma informação sobre isso, porque é um tema que preocupa as concessionárias e eu sei que também preocupa o Governo, mas que não está resolvido, não é? Não está resolvido. Relativamente à terceira intervenção e à questão eu compreendo que a Sra. Deputada Isabel Pires discorda deste modelo. Ele não é assim, há países que não têm este modelo, mas os países que não têm este modelo e que são é muito curioso ver esta dicotomia entre o norte da Europa e o sul da Europa no que diz respeito à adoção das portagens. E o sul da Europa, isto começou muito lá atrás, depois da Segunda Guerra Mundial e com o Plano Marshall. O que aconteceu é que os países do norte da Europa foram capazes de encetar uma política de investimento em obras públicas e não adotar regimes de portagem. Os países do sul da Europa não foram capazes disso, certo? Até se calhar por alguma, no caso de Portugal e Espanha, não estarem envolvidos. A verdade é que desde cedo, desde os anos 50, se começou a adotar o regime de portagens. E porquê? Porque esses Estados não tinham fundos suficientes para fazer esses investimentos. E a dicotomia entre o modelo público e o modelo privado é esse. O que nós temos hoje foi porque o Estado português decidiu, a determinada altura, que precisava de dotar o país de infraestruturas rodoviárias, mas não tinha o financiamento necessário para elas. E por isso recorreu a este modelo. Portanto, Sr. Deputado, eu diria que podemos voltar para o modelo público. Podemos, com certeza que podemos. É preciso pagar às concessionárias aquilo que elas investiam, que elas financiaram, porque as concessionárias não tinham fundos próprios. As concessionárias o que fizeram foi endividar-se para poder construir as autoestradas, as pontes, e assim dotar o país das infraestruturas que ele precisaria. Recolhe os tributos que são do Estado, portanto, a AT não está a cobrar nada das concessionárias, a AT está a cobrar tributos do Estado, que, em algum caso, o Estado deixa ficar nas concessionárias exatamente para poder repor esses financiamentos que aconteceram. Portanto, a opção é simples. Esta foi uma opção que o Estado português escolheu lá atrás, muito lá atrás, e que, obviamente, não se desfaz de um dia para o outro, porque como os investimentos são muito elevados, foram muito elevados, hoje em dia já não se investe em rodovia, e se calhar bem, há outras prioridades, mas há dívidas para pagar ainda. E, portanto, é preciso, de facto, continuar a que haja um regime de portagens para que se pague essas dívidas e também para que se respeite, agora cada vez mais, o regime do utilizador-pagador. E, Sr. Deputado, seria isto? Não sei se ficou alguma coisa por responder. Creio que não, Sr. Presidente, eu creio que não. Foi muito preciso e objetivo. Não sei se tem mais algo a acrescentar. Se não, daríamos por concluída esta audiência da nossa parte. Sr. Presidente, só dizer que estamos à disposição do que a Comissão entender, quando entender. Sr. Presidente, muito obrigado. Em nome da Comissão e dos vários grupos parlamentares, desejar-lhe também umas boas festas para si e para a família. E com 2021 muito mais entusiasmante do que este de 2020. Muito obrigado. Feliz Natal para todos e bom ano. Obrigado.